As more and more of the world's population moves to urban areas, cities are being recognized as the place where government happens. O desafio brasileiro é imenso. Nós temos quase que 6.000 municípios brasileiros em diversos tamanhos. As cities are asked to deliver more and more services, the timeline for new managers is compressed. It's essential in the first term to get something done, otherwise the chances of a second term are not there, which means you really have to start from day one, and that's very difficult. Can an innovative new program from Brazil that brings private resources and citizen involvement to city planning be a model for cities around the world? Existe hoje uma consciência do empresariado de que ele precisa trabalhar junto ao poder público porque o Brasil é a nossa plataforma. From 2007 until 2011, Brazil enjoyed an average growth rate of almost 7% a year, as commodities exports boomed, and along with them, public expenditures. But by 2013, the economy had stalled, and violent protests spread across the country as people took to the streets protesting high taxes and poor government services. Conta das ruas do Brasil começaram com pequenos protestos em algumas capitais. Essas pessoas viram sociedades que funcionam melhor e exigiram uma opção de coisas, como a abertura do país cada vez maior, um governo de qualidade, serviços melhores, cidades melhores. These are people that actually grew up in a context of democracy, that did not experience the extremely hard times that the country went through in the 80s and the 90s. So in some sense, I think, and correctly so, they have higher expectations. People are simply not grateful for advances that have occurred and applauding government for those accomplishments. They want more. They want to get to a certain level of development, and then they want to go to the next stage. In that same year, a Brazilian nonprofit group called Comunitas decided to launch a new initiative to help improve city management. O Juntos surgiu com o objetivo justamente de reunir uma plataforma de líderes e de empresas que mostravam uma responsabilidade social muito mais ampla em termos do país. By 2016, the Juntos network had expanded to 12 cities across Brazil. A gente começa junto com o prefeito no primeiro dia de gestão dele. E a proposta é que, se tiver uma resposta positiva, transparente, você também evolui em várias outras frentes, mas durante todo o período de gestão dessa prefeitura. During the height of Brazil's recent economic boom, few places came to represent Brazil's economic might as much as Campinas. A city of more than 1 million, it boasts one of Brazil's highest per capita incomes. As principais rodovias do estado de São Paulo passam por aqui. As empresas escolhem Campinas por conta de todas estas características. While the Campinas private sector was robust, inefficiencies in its local government were considered a drag on growth. The area of building permits was especially onerous. An average commercial building would require more than 30 permissions and take between 6 months and 2 years to be approved. The complex process opened the door to corruption. O que existia muito era a criação de dificuldades para possível venda de facilidade. Desde as 6 da manhã, vários policiais começaram a cumprir 20 mandados de prisão. In 2011, corruption in Campinas exploded on the national stage. O senhor tem alguma coisa para declarar? As police entered town hall and arrested senior officials. In 2013, the Juntos project began its intervention in Campinas City Hall. You need a lot of skills that in the past, in less globalized era, in a less rapidly evolving, less rapidly growing world, you could do without. Those days are gone. The organization brought in a team of outside consultants to provide the new administration with expert insight into the city's complex finances. For Comunitas leadership, getting the city on a solid financial ground was a basis for all future reforms. Nós começamos sempre olhando o equilíbrio fiscal, por princípio. E aí não só, vamos dizer assim, pelo benefício que a gente possa imaginar, que se não tiver uma organização financeira, você não consegue ter um mínimo planejamento. They also focused on the city's complex and Byzantine building approval process.
Campinas foi tida aí uma cidade mais difícil de se aprovar empreendimentos. A mediana, tempo que esse documento, em média, ficava conosco para aprovar empreendimento, era 107 dias. A demora se dava pela burocracia de documentação. Era protocolar, ia para análise de engenheiro, a engenheiro analisava, aí achava uma correção, voltava. Tinha que pegar a assinatura de novo de proprietário, tinha que pegar a assinatura do responsável técnico. The team realized that great savings could be gained by moving processes online and allowing registered engineers and architects to self-approve smaller constructions. Approval times went from an average of more than 100 days to under 3. Another area of focus of the Juntos intervention was a rethink of the way that the city communicated with its population. The group implemented a new digital platform that allowed for citizens to rate public services and participate in the setting of city priorities. A ferramenta Colab é basicamente uma ferramenta de gestão pública. A população identifica problemas na cidade e informa o poder público esses problemas. Qual é a melhor forma de combater a corrupção? É transparência, é abrir os gastos, é mostrar, é a sociedade sendo fiscal. For the new leaders in City Hall, the platform had an additional benefit, allowing citizens to play a role in the tough decisions needed to run a city. Diante disso do que é necessário, quanto é que nós temos de dinheiro para pagar isso? O dinheiro dá? Se der, ótimo, mas se não der, nós temos que ter uma conversa responsável para saber o que nós vamos priorizar. One of the innovations introduced was a new system that allowed citizens to choose online how areas of the city budget would be spent. Tinha um orçamento que ia ser destinado a um projeto. Tradicionalmente, esse projeto ele era feito por especialistas ou por um grupo interno da prefeitura. E a prefeitura resolveu colocar na plataforma, na rede social, e ouvir os jovens e perguntar a eles o que eles achavam, que tipo de projeto deveria ser implementado com aquele orçamento disponível. In 2013, Comunitas decided to expand its work to other cities across Brazil, including Paraty, an historic port on the Rio coast. With only 35,000 residents, it is a preserved National Historic Site. But despite its booming tourist industry, the town was almost bankrupt. It had relied on offshore oil revenues to cover almost all town expenses. When these dried up, crisis struck. O royalty de petróleo veio muito fácil e acabou sendo desastre para todas as cidades que tinham e criava aquela ilusão de que aquilo estaria sempre ali e uma certa frouxidão com relação aos impostos que eles têm que recolher, né? Uma coisa é você não ter excesso de impostos, outra coisa é você não ter imposto nenhum. Juntos began an intervention in City Hall, applying in the small coastal city the same financial consulting tools it had used in Campinas. What they found surprised them. A gente observou que haviam cerca de 10 mil carnês de IPTU. E a empresa de fornecimento de energia, ela tinha cerca de 20 mil. Então a gente já viu que tinha um campo bom para crescer. Comunitas consultants helped Paraty design a plan to begin to collect the taxes the city was owed. Part of the solution involved mapping residences and giving all properties new and official street numbers. Até então, a cidade não tinha uma numeração, como a gente chama, né? A numeração legal. Então, tinham pessoas, eu gosto do número 20, colocou a placa lá do número 20, e o vizinho pulava umas 2 ou 3 casas, também tinha o número 20. Começava a rua, tinha número 7, 89, 2, 425. Teams would also use satellite imagery to map properties in Paraty's rural areas. Paraty tem cerca de 40 mil habitantes e cerca de 1.500 famílias moram nas áreas costeiras. Getting people to agree to pay taxes they'd never paid before was not an easy task, nor a popular one for an elected official to begin. As pessoas não gostam de pagar mais, né? Ter que pagar impostos. Toda vez que vinham à prefeitura, nós explicávamos, né, o motivo, a necessidade de se cadastrar, uma vez que a prefeitura também tem as benfeitorias para aquela localidade, para aquele bairro.
a new design for the property tax document was made, which featured on its cover the new investments in education and health that the taxes had allowed. It's not so much that people are refusing or thinking that taxes are illegitimate. They just want to pay their fair share, one, and two, they want to know where the money goes. The government worked to help the population understand the connection between taxes and services delivered. They also focused on key local constituents, such as the traditional fishing community long neglected by previous governments. The government included the local fishermen's union in the design of a new modern fish market, as well as a long overdue dredging of the town's canal. Então vai ser construído 18 quiosques no terminal pesqueiro, onde o pescador, nós mesmos pescadores, vamos vender o nosso pescado diretamente para a população. Quando se começou a cobrar os impostos, aí todo mundo se assusta com os impostos. Mas quando vê a cidade andando, aí aquela pessoa que estava pagando aquele imposto, ela ficou satisfeita. Pô, eu estou pagando, mas o prefeito fez, está usufruindo. The Juntos network soon expanded to Brazil's dry northeastern state of Piauí, where summer temperatures average more than 100 degrees Fahrenheit. The regional capital of Teresina is built at the meeting point of the area's two largest rivers. Washington Bonfim is the Secretary of Planning for this fast-growing city. Teresina tem uma população de cerca de 850 mil habitantes, mas serve a cerca de 4 milhões de pessoas, que vêm buscar aqui comércio, saúde, educação. Alô, você, muito bom dia, bom dia, bom dia. Vem pra cá, você que está chegando agora do Centro Comercial Teresina. E aí, a partir da década de 80, você tem um boom de crescimento populacional na cidade, e isso de uma maneira relativamente desordenada. Foi quando começaram as invasões, foi quando começou uma certa desorganização do espaço urbano de Teresina. Teresina began to boom, both with new construction and also illegal land grabs by poor residents coming in from the state's rural backlands. Rural migrants made improvised mud houses on the banks of the river in an area near the historic center called the North Lakes. Como nós estamos à beira do rio, essa estrada aqui, na realidade, ela é um dique. Tudo que está aqui à nossa esquerda, em momentos de cheia, tende a ficar alagado. The area was in danger of flooding and also served as a refuge for local drug dealers and gangs. Aqui tem muito tráfico de drogas. Grande parte da violência emana desse local aqui. Teresina received a $31 million loan from the World Bank to develop the area. The plan designed with World Bank funds includes stabilizing river areas and also building a park along the river's edge. But during construction in 2014, the violence of the area exploded in a series of shocking gangland murders announced on social media sites such as Facebook. A sequência de crimes coincide com a circulação de uma nova lista na internet com nomes de pessoas supostamente marcadas para morrer. Teresina turned to Comunitas to see if they could help them use social media platforms to connect with local populations and together find a solution for the violence gripping the area. A partir do nosso relacionamento com Comunitas, a gente teve conhecimento da plataforma E Você, que já havia sido utilizada em Campinas em circunstâncias distintas. The platform allowed local people to submit ideas for how to best combat violence and how to use the new park to unite the neighborhood. Foi lançado esse desafio, onde os jovens apresentaram propostas. Nós casamos a ideia de ouvir a juventude agora de forma virtual, de forma tecnológica, numa linguagem mais próxima da juventude. One of the finalists was Franklin Rodriguez Jr., who submitted a proposal to train local kids in the new sport of parkour. O trabalho em equipe, ela aprende a respeitar o próximo. Despite the fact that most residents were poor, they were digitally connected. Conversei com meus amigos, Primeiro eu divulguei nas minhas redes sociais e falei para eles ir compartilhando. Aí os amigos deles compartilharam, teve vários compartilhamentos. Após isso eu caí no campo. Fui de casa em casa, pedi voto, fui explicar. The project was hugely successful, and now the park is used by people from all around.
Franklin, along with 5 other project winners, won funds to implement his idea and buy mobile Parker obstacles for the park. Para não deixar aquelas mais influenciadas para o mau caminho, eu acho interessante o projeto para isso, para ter uma aula mais para eles, botar mesmo a questão de cidadania na cabeça deles e influenciá-los a ir para o caminho do bem. Todo mundo treinava junto, teve aquela interação entre eles, todo mundo fez uma amizade muito grande, que eu falo que é a família Parkour, daqui do Parque Lagoas. Todo mundo se conhece hoje. "1,800 miles to the south is Curitiba. If there is one city that represents both the successes and challenges of city planning in Brazil's new democracy, it is here. Located in southern Brazil, it is a colder region settled by immigrants from Italy, Germany, and Poland. During the 1970s, Brazil was under a military dictatorship, but the local mayor appointed by the generals in Brasilia was a visionary who saw city planning as central to Brazil's future. With a free hand to make plans and changes, the city's mayor designed a radical replanning of the city streets, creating the world's first bus subway or bus rapid transit system. The system's buses are controlled by a central command center at a fraction of the cost of traditional subway systems. The plan integrated transport with urban planning, designating areas around the BRT system as places where high-rises could be built, and leaving other areas for low-lying buildings and green space. Eu sempre gosto muito quando você chega pela cidade de avião, você consegue enxergar bem esse desenho, você sabe por onde está correndo o sangue, né? As artérias principais da cidade ao longo do transporte e esse adensamento que você consegue ver muito facilmente. In the 40 years since Curitiba began its master planning project, new construction, increased traffic, and other urban problems have created new challenges. No começo dos anos 70, a região metropolitana de Curitiba não ultrapassava 1 milhão de pessoas. Hoje nós estamos falando de uma região que ultrapassa já 3,5 milhões de pessoas. As ocupações irregulares na cidade, elas surgiram com uma grande intensidade. Isso gerou um certo desequilíbrio. Juntos is helping Curitiba develop a plan called Curitiba 2035. By bringing in key stakeholders into the planning process, the group is building a strategy to avoid the trap of the 4-year electoral cycle. In my view, Communitas has it right on the nose. So you start with a strategic plan. All good management is founded on a current participative strategic plan, both for people inside the organization and stakeholders. Hoje, eu acho que está colocado como um grande desafio para o setor público conseguir dialogar melhor com todo esse potencial que está colocado para o lado de fora da sociedade que quer ajudar e quer participar mais. As in other cities where Communitas is present, digital platforms to connect with citizens are a key element of the strategy. Hoje você tem uma democracia muito mais sólida no nosso país, novos atores participam da arena política, aí que entra o papel da Communitas. A gente precisa trabalhar muito com o imaginário, com o sonho das pessoas. Então, a importância da gente retomar essa coisa do sonhar, de pensar, e daí entra o pensar a cidade no longo prazo. The entire political system that we have today in Brazil is still evolving since what was conceived in the Constitution. Part of this is exactly Brazil itself figuring out what it is as a country. For Communitas and their partners, the idea of connecting a network group goes to the core of their mission for connecting diverse sectors, each bringing to the table their own area of expertise. Eu sou otimista em relação à sociedade brasileira. A gente está numa mudança de geração na política no Brasil. Você tem que trabalhar em conjunto, em rede, fazendo as coisas acontecerem. E isso demanda envolvimento, engajamento, participação. É preciso criar e incentivar uma cultura, né, de doação, não só de dinheiro, mas do tempo das pessoas. Que o que nós temos mais importante no Juntos é a doação do tempo das pessoas.